Olá, boa noite, meus queridos foliões de plantão, simpatizantes da cultura popular, amante das festividades de Momo, está no ar o programa mais carnavalesco da quarentena, de bloco em bloco. E eu tenho do meu lado aqui, para bater esse papo comigo aqui, mais uma vez, nessa quarta-feira, meu grandíssimo companheiro de empreitada, maestro Alair Júnior. Boa noite, galera. Boa noite aí. Sejam muito bem-vindos, todos os espectadores. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, Hoje então, aqui com Damares, né? Cissa e Sol. Para a gente conhecer um pouco sobre o Bloco de Pedra. É isso mesmo, Raulzinho? É isso aí, né? Hoje a gente tem 3 mulheres aí que são lideranças, né, de um bloco carnavalesco. E hoje a gente está pousando aqui pertinho mesmo, em São Paulo, né? A gente aí nos outros programas já fomos lá para São Luís do Paraitinga, fomos para Guararema. E agora vamos falar também desse carnaval que não para de crescer, que é o Carnaval de São Paulo. E eu gostaria que as meninas se apresentassem aí individualmente, por favor. Vai, Dama. Boa noite, boa noite. Meu nome é Damares, sou do Bloco de Pedra, Maracatu Bloco de Pedra, já tem alguns anos. E é isso. Faço de tudo um pouco, né? A gente vai contando mais um pouco das nossas histórias ao longo da live. Isso aí. Eu sou a Sol, eu estou no bloco desde 2014. Eu entrei pela porta que todas as pessoas, né, entram, que é o projeto Calo na Mão, que a gente vai falar um pouquinho no decorrer do nosso bate-papo também. E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu sou a Cissa, sou percussionista e conheci o bloco através do Calo na Mão e hoje faço parte com muito orgulho desse projeto que é Semeador. Que maravilhoso. Eu gostaria... De onde que é mesmo o projeto do Maracatu Bloco de Pedra? Zona Oeste, ali perto da Heitor Penteado, Sumarezinho. Se não me engano, o nome do bairro chama Sumarezinho. Ah, legal, legal. E é nessas redondezas mesmo que vocês desfilam durante o carnaval? Isso. Na verdade, o projeto Calo na Mão, né? É numa escola pública, né? A professora Antônio Alves Cruz. E é lá que a gente, né, faz todas as nossas oficinas, e aí o Bloco de Pedra desfila muito próximo ali na região, alguns 2 quilômetros mais para baixo, que aí lá já é Vila Madalena já. Ah, sim. Para quem não conhece muito bem específico, é mais ou menos na região de Pinheiros, aí é mais ou menos isso, né? Vila Madalena. Isso. Ah, legal, muito legal. E a gente desse lado aqui, Zona Leste, estamos fazendo a conexão hoje aí, trazendo um pouco para o nosso público aqui também da Leste, o que acontece no carnaval aí da região da Zona Oeste, né? Muito legal. Legal. Exatamente. Então, vamos conhecer aí um pouco de vocês, né? Nós gostaríamos de saber qual o primeiro contato que Damares, a Cissa e a Sol tiveram com o carnaval e, consequentemente, com esses projetos respectivos, Bloco de Pedra e Calo na Mão. Querem começar? Eu começo, então. Eu sou do Piauí, né? Eu sou de uma cidade pequena chamada Floriano. Lá tem um carnaval de rua fortíssimo, né? Mas ainda assim eu não vivia muito carnaval, né? E aí vim para São Paulo, conheci o Calo na Mão, entrei no Bloco de Pedra e o carnaval surge para mim como mais uma atividade que o bloco faz, assim. Então não sou originária do carnaval, me apaixonei pelo carnaval, mas já nesse lugar, assim, do bloco. Vou na sequência, então. Eu conheci e tive acesso ao carnaval a partir de um outro bloco, ainda pequena. Eu devia ter uns 11,
12 anos, que foi o Bloco do Beco, que é uma forte potência cultural da Zona Sul de São Paulo. Se eu não me engano, eles fizeram 17 anos agora de existência de bloco. Também é uma dica, conheçam esse bloco que é maravilhoso, é uma porta de acesso da Zona Sul, vai desmembrar e ter parcerias aí com o Samba da Vela, Sarau do Binho, Cooperifa, é um bloco de carnaval, começa com um bloco de carnaval, depois tem um processo esportivo muito bacana para a garotada, e aí desbanda no bairro, na Zona Sul, através do bloco de carnaval, né, das marchinhas. Então eu comecei o meu contato aí com o carnaval com eles, depois eu fui inserida por alguns projetos sociais o estudo musical, e aí a partir daí eu desembecei a tocar nas baterias de escola de samba, então cuíca, timbal, djembe, surdista, e dentro do meu processo de aprendizado conheci o bloco, me apaixonei pelo maracatu, e como a Sol falou, participar com o maracatu do carnaval em São Paulo é uma das peças que movem o Bloco de Pedra, né? É mais uma consequência do que uma intenção. Legal. É isso aí. Eu sempre fui muito apaixonada por carnaval desde criança, não sou de uma família que brinca carnaval, mas eu sempre obriguei minha mãe a me levar no carnaval dos clubes aqui onde eu morava, né, Santo André, e aí em 2010 eu já tinha uma amiga já tinha um amigo de Recife, de Pernambuco, e eu já tinha uma amiga que tinha ido morar lá, de Santos, ela foi morar lá em Recife, e rolou uma pilha gigantesca para ir, né, no Carnaval de Recife, cerveja R$1, vamos, e aí peguei a minha rescisão e comprei uma passagem, fui para Recife, e eu conheci maracatu lá, em Recife, né, então, numa nação de maracatu tradicional lá, que chama Porto Rico. E desde então nunca mais parei, assim, né? Voltei para São Paulo, fiz faculdade em Sorocaba, me envolvi com outros grupos de maracatu, mas sempre vinha para São Paulo, né? Para Santo André, ver a minha mãe, e aí me envolvi com o bloco em 2011, e a gente está aí agora nesse trabalho já há 10 anos, 9 anos já trabalhando no bloco. Ah, que legal, e é isso que as meninas falaram, assim, né? Na verdade, o projeto Calo na Mão e o Bloco de Pedra, eles são projetos que eles atuam o ano inteiro, né? Então, o carnaval é uma das coisas que a gente faz e que a gente atua, né? Mas ela não é só o trabalho do ano inteiro não é só o carnaval, né? Não é para chegar no carnaval, né? A gente trabalha o ano inteiro, isso. Ah, legal. A gente gosta de fazer essa pergunta, né? Porque o nosso programa, a gente deixa ele bastante voltado, né, para o carnaval, para as histórias carnavalescas. E além da gente contar também a história dos projetos, que a gente desmembra bastante, é legal a gente falar das pessoas que participam, né? Por isso que a gente faz essa perguntinha inicial desse primeiro contato, que é uma pergunta muito pessoal, né? Cada um teve um contato num lugar, e aí num lugar que se apaixonou, né? E numa época que se aproximou do projeto também, né? Então a gente gosta de contar essas histórias, assim, das pessoas que hoje estão trabalhando na cultura popular. Então, né, essa perguntinha é sempre sublime para a gente nesse início, né? E agora sim, vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto, né? Que é o bloco, né? O Bloco de Pedra, o Maracatu Bloco de Pedra, né? Eu gostaria que vocês dissessem para a gente quando que ele foi criado, né? E por que ele tem esse nome, Bloco de Pedra? O Bloco de Pedra, ele deriva de oficinas de percussão na Escola Professor Antônio Alves Cruz. Então, a nossa história começa nos anos 2000, né, com essa escola,
a professora Antônia Alves Cruz era uma escola de passagem e que estava minguando e estava para ser fechada. E aí, alguns alunos, ex-alunos, professores, vendo essa situação da escola, resolveram se organizar e fazer alguma coisa em torno disso, né, em prol da escola, né, e tentar reverter esse quadro de abandono dessa escola. E aí surgiram várias oficinas, né, inúmeras oficinas. Uma das oficinas foi teatro, que a Solange foi aluna da escola, e ela fez aula de teatro lá. Então, documentaram, inclusive, Cordas, Cores e Tambores, que ela tá linda lá, divando no teatro. E uma das oficinas foi a oficina de percussão. Então, era uma oficina de percussão que virou um grupo chamado Vira-Latice. Esse grupo começou a crescer bastante, né, se tornar popular, que virou o projeto Calo na Mão, né, né, são essas oficinas, né, de percussão, de maracatu, e do Calo na Mão foi criado o Bloco de Pedra, né. Então, Bloco de Pedra é um grupo que o fundador, assim, né, são várias pessoas que fundaram esse grupo. Hoje, atuando ainda, a gente tem o Márcio, que está assistindo a gente, que ele falou que ele ia assistir a gente. Um beijo, fala, Márcio. Um dos únicos, é o único que ainda está lá, né, mas quem deu esse nome foi o Vinão. Era uma brincadeira com a selva de pedra, né, com o concreto, com os edifícios, então virou um bloco de pedra, né? É isso. E aí, eu posso falar do Calo na Mão? Queria que a Sol explicasse um pouco das atividades do Calo na Mão. É muito importante, né, falar sobre esse projeto, que eu procurei saber sobre esse projeto, né, e é um projeto muito bonito, né, que vem fazendo um trabalho social há bastante tempo aí na região, né, então com certeza... Sim. Fala pra gente mais sobre o projeto Calo na Mão. Então, são 18 anos já de atuação na escola, né? A ONG, sim, então... né, que foi criada, que é o Projeto Fênix, tem 20 anos, vai fazer 20 anos esse ano, né? O projeto Calo na Mão tem mais ou menos 18 anos. Manda aí, Sol. Então, o projeto Calo na Mão começa a trabalhar aí com a cultura do maracatu de baque virado, né? Então, algumas pessoas, né, que foram para Recife trouxeram, né, essa cultura, e o Calo na Mão passa a fazer essas oficinas, né? Então, a gente trabalha com a percussão e a dança, né? E também com a história do maracatu, né? A gente tem 10 aulas, e 2 dessas aulas é parte teórica, né? Para trazer essa história dessas pessoas que estão lá em Recife, né? Que mantém essa cultura viva, porque, na verdade, nós somos uma escola né, que se mantém também por conta desse movimento social para abraçar essa escola e não deixar ela fechar. Então, ela abre aos finais de semana. Quando abrir as escolas no final de semana era impensável, né? Há 20 anos atrás, as pessoas não tinham a escola como esse lugar, né? E que as pessoas podem se apropriar e cuidar, enfim. Então, hoje a gente trabalha tem um projeto de construção dos instrumentos, então a gente ensina a fazer o tambor do zero, né? Então a gente aprendeu a fazer, né? As pessoas que estavam naquele começo, fazer o tambor com mestre reverendo na época, né? Então, a gente passa aí esse conhecimento. Esses tambores, estou falando da oficina de construção, esses tambores, por um tempo ele alimentou o projeto, né? Porque daí né, os tambores que eram feitos na oficina ficavam no Calo na Mão e para o bloco, mas hoje a gente já direciona para outros lugares. Então, tem algumas nações de maracatu que a gente já encaminhou, outros projetos aqui por São Paulo também, para fortalecer aí outros lugares que trabalham com essa cultura. E aí a gente dá aula de percussão com os tambores, as alfaias, né? As caixas, são caixas de guerra que a gente chama, né? Os abês, que são os chequerês, os gonguês, que são é o único instrumento, né, de ferro que tem no baque, e a dança. É isso, né?
São todos, a gente faz tanto tempo que a gente Então- não faz, que a gente está em casa. Tá difícil. Tá difícil lembrar então- de Então a gente tem atividades no sábado, né, desde as 10 da manhã até as 5 da tarde, né? Então a gente tem logo pela manhã a oficina de construção, que a gente abre a inscrição uma vez por ano, né? A gente faz um ciclo dessa oficina uma vez por ano. A manutenção também, que aí é a manutenção dos próprios instrumentos, né? Dos nossos próprios instrumentos. Então isso também acontece de manhã, ao mesmo assim, quase no mesmo lugar, né? Mas seriam atividades separadas. Aí, às 2 horas da tarde, a gente tem essa introdução ao maracatu, que é um curso também, né? Que a gente a gente chama de introdução, porque é isso, a gente tenta passar um pouco por tudo que é o maracatu, sabendo que a gente não vai nunca conseguir abarcar tudo, né? O que o maracatu, tudo que a cultura do maracatu envolve, assim, mas a gente tenta pelo menos dar uma pincelada nas pessoas, assim. E às 3 horas da tarde, das 3 às 5, a gente tem a oficina aberta, que aí é só chegar e experimentar os instrumentos, assim. Então, muita gente às vezes está ali passando na calçada, de bobeira, escuta o barulho, entra, né? Começa a ver, e entra e já pega um tambor e já tem esse primeiro contato, assim, né? Às vezes... Uma coisa que é importante dizer é que tanto o curso, né, quanto as oficinas é gratuita, né? A gente não cobra nada e também tem... Eu estava falando da questão da história do maracatu, é porque a maioria das pessoas que chegam para fazer esse curso de introdução, elas nunca tiveram contato, muitas vezes, nem com o instrumento e nem com a cultura do maracatu, né? Elas veem o maracatu em algum lugar, ou já foram para Recife, ou passaram e ouviram o batuque. Então, por que a gente traz essa parte cultural importante da história dessas pessoas que estão lá? Porque a maioria das pessoas que vai para o projeto Calo na Mão nunca tiveram contato com o maracatu e passam a ter a partir desse curso, né? Que é como a Damaris falou, é uma pincelada, ainda tem muito para se falar e muito para se aprender se a pessoa escolher ficar no bloco, porque é uma opção também, né? Enfim, Dama, pode continuar. Então, toda essa oficina de introdução que a gente realiza, que é uma oficina que tem uma inscrição prévia, né? Ela tem um formato de 8 sábados, e aí, ao final desses 8 sábados, as pessoas que têm presença, né, no projeto, ela entra para o bloco de pedra, se ela quer ou se ela não quer, mas ela pode acessar o bloco de pedra. Todas as atividades, elas são gratuitas, né? Então, o que as pessoas desembolsam, assim, geralmente dentro do bloco é o seu próprio figurino, né? Então, o bloco de pedra custeia todas as atividades do projeto Calo na Mão, né? Então, o bloco de pedra hoje é o grande provedor, vamos dizer assim, do projeto Calo na Mão. Todas essas atividades são gratuitas e sem limitação de idade, nem nada disso. Sim. Que bacana. É uma coisa que me chama muita atenção, né, em vocês, desde a resposta da primeira pergunta, né, do envolvimento de vocês no carnaval, vocês enfatizam esse lance do ensinamento através das atividades de cunho social, né? Então, eu acredito que isso daí dá uma força tremenda para o bloco quando vocês envolvem um colégio público, né? Na quebrada lá, e aí isso de repente vai tomando outras proporções, envolve alunos, envolve famílias, então é uma parada muito louca que nós, enquanto educadores, né, enquanto líderes aí do Bloco de Carnaval de São Paulo, deveríamos realmente seguir e ajudar nessa construção, né? Porque é isso que realmente fortalece a quebrada, né? Quando a gente pensa em bloco de carnaval, a gente pensa em comunidade, né? Então, através dessas ações, isso daí acaba englobando uma série de fatores, né? Uma outra coisa que me chama a atenção também é essa importação da história do Recife para São Paulo que vocês trazem, né? Então, essa galera que já foi para lá, que está bebendo da fonte,
e acaba trazendo para cá um lance muito bacana, porque são pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar do maracatu, né? Não sabem como é que funciona, né? E aí, de repente, vocês vêm com um projeto aí, quebrando todos os paradigmas, né? Diga-se de passagem, eu acredito que vocês podem falar até melhor para mim, mas falando de maracatu, nós temos uma linguagem, infelizmente, hoje em extinção, né? Eu não acredito que deve ser tantos e tantos blocos aí que praticam essa linguagem específica como maracatu. Então, fiquei esse ensinamento de vocês aí propagando através das oficinas, como bloco, né? Bloco de pedra, calo na mão, e dando a oportunidade para essa galera. E aí, aproveitando, eu gostaria de saber a faixa etária que vocês costumam trabalhar e se vocês têm dados de quantidade. Muita gente. Fala, Cissa. Será que foi a gente? Voltou. Opa, aí, voltou. Deu uma travadinha. Legal esse apontamento que você fez. E todo esse cuidado não é pouco, porque a gente está trabalhando, né? A gente fala trabalho porque é o hábito, né? Mas todo mundo ali é voluntário, todo mundo está ali pelo amor que é gerado dentro desse projeto. E todo esse trabalho acontece dentro de uma escola, né? E esse cuidado com essa história que é de Pernambuco, né? Com esse legado que vem das nações, a gente tem muito esse cuidado em dizer que somos sim um bloco que trabalha um pedacinho, uma leitura do que é o maracatu de baque virado, né? Mas que as principais representações e mantenedoras desse legado está lá em Recife, né? Está lá em Pernambuco. E a gente também tem o sonho de centralizar essa cultura, né? Que foi isso, quem tinha condições de ir até Pernambuco trazer esse maracatu, um pouco dessa linguagem, e deu início a essa história maravilhosa que é o Fênix, e que é o projeto dentro do Fênix, né? Que é o projeto Bloco de Pedra, o projeto Calo na Mão e o Maracatu Bloco de Pedra dentro do Fênix. O nosso sonho era de levar isso para as outras comunidades dentro de São Paulo, né? E aí nasce um outro braço do nosso projeto, que é o meu baque semeador. Então, respondendo um pouquinho dessa pergunta, esse curso e esse projeto é para todas as idades. Então, é aberto, a escola está aberta, pronta para receber todo mundo. Mas no ano passado, foi a primeira turma, a gente fez a primeira turma focada nas crianças, que foi o calinho na mão. Então, a gente tinha o calo na mão, que geralmente, na maioria, são adultos. Recebemos crianças, mas o foco era aberto, né? Então, a gente faz a primeira turma com o calinho na mão e, em seguida, a gente trabalha com esse braço, que é o baque semeador, onde a gente vai ocupar uma outra escola, que era para estar acontecendo agora, com foco nas crianças, né? Era para a gente estar aí quase nas apresentações de final de ano, infelizmente, por conta deste Não momento. fala nisso, né? O coração até dá uma palpitada, né? Dá gatilho. Gatilho, Era para a gente estar nesse momento agora, né? Com as crianças na escola. E então o projeto ele é aberto, ele é para todas as idades, não existe uma classe, né, de classificação de uma faixa etária, né? O legal do maracatu é que existe uma dinâmica de escuta dos mais velhos, assim, mas a interação é das pessoas, né? De todas as pessoas, de todas as idades, mas a escuta dos mais velhos, é daqueles que vieram antes, assim, da gente, né? Então, isso é uma dinâmica muito interessante do maracatu e que a gente também tenta, de alguma forma, incorporar no nosso trabalho, assim, né?
E uma coisa que o Leite, desculpa, Leite, uma coisa que você trouxe, né, dessa coisa da cultura do maracatu, né, eu penso que é algo que está muito vivo em Recife, né, eu acho que é algo que está lá, que acontece, e aí diferente de nós, né, de nós Bloco de Pedra, que o nosso foco principal não é o carnaval, né, o carnaval é mais uma das atividades que a gente faz, eles lá, eles vivem o carnaval, né, para o carnaval nesse sentido. Então, eles têm o ano inteiro se preparando, porque no Carnaval de Recife eles saem, né? Tem as apresentações, tem os cortejos com a corte real, com todo aquilo que representa o maracatu de baque virado, né? Então, a gente faz uma interpretação, a gente pede licença, né, para as nações de maracatu, que estão aí centenárias, né, como a Damares fala, e aí a gente precisa dizer que é uma cultura, né, que é afro-brasileira, então as pessoas que representam o maracatu, elas são pessoas negras, né, que são de terreiro também, né, então tem toda uma cultura envolvida, na qual a gente lida com muito respeito, né, e licença também. Por isso que no projeto Calo na Mão, como a Dama fala, a gente traz só um recorte, porque a gente não consegue fazer isso de uma forma muito grande, porque nós não nascemos no maracatu, né? Eles conseguem, por isso que a gente faz também, abre esse espaço para as mestras virem, né, para os mestres de maracatu, para os batuqueiros das nações, para a gente aprender direto na fonte também. Eu nunca fui a Recife, né? Mas eles vêm aqui e trocam com a gente. Então é algo também que a gente se orgulha de dizer que o Projeto Calo na Mão, ele respeita muito essa cultura tão potente, tão tradicional de Recife, que é uma cultura afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira. Por isso que é tão peculiar. Você falou, é difícil, né? Um bloco de maracatu no Carnaval de São Paulo, mas é isso, a gente é essa sementinha, assim. Existia um bloco há uns anos atrás, que agora com essa formatação de, né, que a prefeitura impôs, assim, né, colocou mais burocrática, vamos dizer assim, existia um bloco... Deixou a coisa regrada. Existia um bloco que chamava Maracaduros, que era todo mundo que tocava maracatu aqui em São Paulo e não tinha dinheiro para ir para Recife, não pôde estar em Recife, então as pessoas se encontravam e iam batucar, assim, né? Acho que a última vez, eu não sei quando que foi a última vez, eu lembro de estar num desses maracaduros, assim, em 2012, mais ou menos, e era um ponto de encontro, né? Era engraçado, porque falar duro de não ter dinheiro, né, para ir para ver os carnavais, né? É muito legal, né, isso aí, esse lance, né, que vocês falaram sobre vocês fazerem um recorte só do maracatu, né? Eu vejo que a cultura do maracatu, né, vem de uma linhagem cultural que respeita muito a ancestralidade, né? Então, a gente vê, inclusive, essa cultura de respeito à ancestralidade se perdendo aí no caminho, né? E muita gente chegando aí, fazendo, achando que está inovando, né? E vocês aí com toda essa delicadeza e respeito aí à ancestralidade do maracatu. Então, é muito legal a gente, né, vocês terem levantado essa questão, né? E agora falando sobre o bloco Maracaduros aí, né? Outra coisa muito legal que vocês fazem também, que é trazer esse recorte do Recife para cá, porque talvez a maioria das pessoas que vocês atinjam no projeto nunca vão ter a oportunidade mesmo de ir para Recife, né? A gente que é de quebrada, a gente sabe, né, o quanto é foda, né? O quanto a gente lidar com pessoas que são iguais a gente, né? Da classe trabalhadora, e o quanto é complicado, né, para a classe trabalhadora pensar, né, tão longe assim, muitas vezes. Então, é muito lindo esse recorte que vocês trazem para cá, né, e dão esse acesso aí para a galera. E eu gostaria de saber se vocês têm algum apoio nesse projeto que vocês fazem, Calo na Mão, se tem algum apoio da prefeitura, ou se ele é totalmente independente mesmo, né, feito por vocês. Totalmente independente, assim. Na verdade, já passou por vários estágios de financiamentos, assim, né? De alguns anos para cá,
muito mais os cachês do grupo, né? Então, o Bloco de Pedra meio que financia todas as atividades do Calo na Mão, né? Então, a gente tem diversos gastos durante o ano, que é toda a manutenção dos instrumentos, né? Então, o que rasga de tambor, assim, né? E é troca de pele, né? Só para elencar uma coisa, assim, que já é um gasto. A gente quando a gente tem a oportunidade de alguns mestres de maracatu estarem em São Paulo, a gente traz eles para falar, né, para abrir o espaço e convida, né, para vir falar. Então existe esse gasto também. O projeto Calo na Mão, né, e o Bloco de Pedra hoje também ajudam, um braço de ajuda na escola, na professora Antônio Alves Cruz. Então, por exemplo, se algum professor precisa de um ônibus para ir fazer uma aula aberta em algum determinado lugar, a gente ajuda, né, a gente paga o ônibus, a gente dá essa força também para a escola, né? Uma contrapartida também para a escola, né? A gente tem essa relação de proximidade com a Alves Cruz, né? Mas é muito mais o nosso esforço coletivo do Marceleza, que é o nosso produtor, de ir atrás de apresentações, de cachês, e aí é para a gente conseguir custear. Então, é totalmente independente, né? Esses dois últimos, esse 2019 e 2020, a gente foi atrás de editais também, né? A gente, ano passado, ganhou um projeto com o BNDES, e foi um projeto casado com a benfeitoria, sabe aqueles sistemas de vaquinha? Sim. Então, o BNDES, a pessoa doava um valor e o BNDES doava outro valor junto com essa vaquinha, né? Então, esse ano, né, esse projeto Meu Baque Semeador, né, que está nas camisetas, ele é fruto desse edital com o BNDES, né? Então, todo o ano de 2020 seria custeado pelo edital, né? Então, esse ano a gente estava meio que já muito tranquilo quanto a essa questão de captação de recursos, assim, né? E a gente ainda ia abrir um braço, que é esse braço que a Cissa estava falando, numa outra escola de ensino fundamental, que chama Castro Alves, lá na Brasilândia. É uma escola que a gente, no começo do ano, a gente foi visitar vários lugares na Zona Norte, e a gente encontrou essa escola muito especial, com uma diretora, com uma gestão muito, muito especial, assim, um lugar que tocou o fundinho do coração, né? E a gente ia começar esse trabalho com as crianças lá nessa escola, né? Mas a gente tem fé que ano que vem estamos aí, todo mundo com saúde, firme e forte. Mas é isso, acho dizer, que, por exemplo, todas as pessoas que atuam no Bloco de Pedra e no Calo na Mão doam o seu trabalho, né? Então, o Calo na Mão, as pessoas são voluntárias, né, para dividir um pouquinho que a gente aprendeu, então dar aula, né, ensinar, tocar, e também nas apresentações. Então, a gente, enquanto, né, batuqueiros que estamos ali tocando, a gente não ganha nada, a gente doa o nosso trabalho porque a gente sabe que vai estar alimentando o projeto Calo na Mão. E também a gente fez uma escolha que, assim, a gente não cobra dos espaços de cultura e das escolas, então a gente faz apresentações nas escolas públicas e nos espaços de cultura popular, sem cobrar absolutamente nada. Muitas vezes a gente faz um esforço para ir, né, nos carros de quem tem, coloca os tambores lá dentro, né, ou aluga um ônibus se for um lugar mais longe e tal, para fazer esse esforço de divulgar o nosso trabalho, né, e cobra dos lugares que podem pagar, né, e aí, então, para a gente não achar que é um dinheiro que está surgindo, ou que está chovendo dinheiro, pelo contrário, a gente faz
essas apresentações e ganha um dinheirinho e vai segurando ele e, né, direcionando aí para essas ações que a Damares falou, para a escola, para o projeto, porque vocês sabem que é difícil também, né? É importante levantar isso, né? Porque exatamente essa questão, às vezes as pessoas ouvem falar assim, né? Aí acha que está caindo do céu o projeto, né? Quando não, né? Quando ele é feito com muito suor mesmo, né? Inclusive tampando um buraco aí, uma lacuna que deveria ser representada pelo sistema, né? Então, levando o acesso à cultura que não deveria ser totalmente a nossa responsabilidade, né? Mas levamos com muito amor e carinho e paixão. Uma coisa que a gente aprende muito com as nações de Maracatu é exatamente isso da autogestão, assim, sabe? De não ficar também esperando que as coisas aconteçam, assim, né? Então, ter essa persistência e ir vendo pelos, né, os caminhos que a gente pode. Então, quando a coisa está mais apertada, a gente aperta aqui, não faz tanta reforma, né? Não troca tanto couro, vira o lado do couro, dá umas emendadas, né? Muito bem. Bacana. Mais ou menos eu tenho uma observação, né? Vocês falam do bloco de pedra como um bloco de maracatu de baque virado, né? Gostaria de saber essa parte técnica, né? A relação do baque virado e o maracatu do baque solto. E como que é a organização dessa parte técnica enquanto música mesmo, né? Nós aí, quem é que de repente puxa isso como extra, né? Ou algo do tipo, eu não sei, falando de maracatu, como é que é a nomenclatura. Quero saber quem que é o maestro dessa banda aí. Maestro é muito bom. Primeiro... Posso, pai? Primeiro que assim, né? A gente aqui, como aqui em São Paulo, a gente se chama grupo, né? Grupo de Maracatu, né? As nações de Maracatu são as que a gente chama e o que a gente fala que são os verdadeiros guardiões dessa brincadeira. Eles estão em Pernambuco, eles são organizados em comunidades, é um conjunto, maracatu de baque virado, maracatu nação, ele é um conjunto de relações, de tradições, de compartilhamento de práticas, de memórias. Ele tem muito a ver com as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a Jurema Sagrada. Então, eles têm vários elementos, né, dentro dessa brincadeira, né, que está lá em Pernambuco, né? A gente aqui, como bloco, né, como Maracatu Bloco de Pedra, a gente fez uma escolha, assim, né? A gente fez uma escolha de estar aqui com os instrumentos, com a dança, né, falando sobre isso dentro de uma escola pública, né, num espaço de educação formal, né, falando sobre práticas do cotidiano das pessoas, né, sobre brincadeiras populares. Isso é uma escolha que a gente fez, né, e é uma escolha que a gente leva, né. A diferença, assim, a gente não é assim, especialista, né, mas o maracatu de baque solto, ele é um maracatu da Zona da Mata de Pernambuco, e ele tem um elemento assim, a Dama do Passo com a Calunga, né, e o rei e a rainha, se não me engano, mas ele é completamente diferente, ele é tocado de maneira diferente, o maracatu de baque solto, ele tem os caboclos de lança, que imitam o corte da cana-de-açúcar, né, e ele tem mais a ver com esse momento, assim, né, que é na zona rural de Pernambuco, que é com os canaviais, né. O maracatu de baque virado, ele é mais para a parte litorânea, do estado de Pernambuco, né, Recife, Igaraçu, né, e Jaboatão dos Guararapes, né, e aí são outros instrumentos, né, o baque solto tem... Quer falar? Pode falar. Já me interrompe aí, pelo amor de Deus. Falando
especificamente, falando de sonoridade, né? Eu acho que eu acho que o telefone de vocês está chiando, não tá, não? É porque eu tava com o celular perto. Ah. Só gosta de se ver. O maracatu de baque solto, né? O maracatu rural, ele tem outros elementos para além dos elementos do maracatu de baque virado. Então, sonoramente, ele é completamente diferente. Como a Damares levantou, ele vai ter alguns elementos da corte que são similares, são parecidos, às vezes carregam até o mesmo nome, né? Mas musicalmente ele tem uma outra linguagem. Então, ele vai carregar ali na sua composição de bateria, né? Falando da bateria agora, ele vai carregar instrumentos de sopro, eles vão carregar um gongue, que a gente, no maracatu de baque virado, a gente chama de gongue, eles chamam de gongue de duas campanas, ou agogô, né, que é um maior, que é diferente do agogô que é usado nas baterias de escola de samba, de carnaval, né? É um outro, é um troço desse tamanho, assim, que é bem diferente dos agogôs que a gente costuma ver nas escolas de samba. Ele vai ter um tambor de onça, que é uma outra mistura de linguagem, né? Eles vão ter alguns tambores que são próximos dos repiniques, mas que são peles mais frouxas. Então, sonoramente, e a velocidade que se toca é completamente distinta. Então, eles carregam o mesmo nome, eles têm alguns elementos parecidos, mas é notório a diferença quando se vê um maracatu de baque virado e um maracatu de baque solto. Eles são completamente distintos musicalmente, né? Talvez, alguém pode querer me matar depois, mas eu sonoramente lembro muito mais do cavalo marinho quando eu escuto o maracatu de baque solto do que do maracatu de baque virado. Então, ele se aproxima auditivamente muito mais do cavalo marinho, dessa linguagem sonora, do que o maracatu de baque virado. Tem instrumentos de sopro também, né? Do maracatu de baque solto, ele tem os instrumentos de sopro que no maracatu de baque virado não tem, né? Os metais lá. Sim. Metais daquele agudo também, né? Sim, e lembra um pouquinho do frevo também, né? Aquelas brincadeiras do frevo. Verdade, sim, que tem totalmente a ver com o instrumento de sopro, né? É muito legal a gente levantar essa questão, né? Inclusive que foi uma questão que a gente já tinha pensado em levantar e que algumas pessoas perguntaram aqui na nossa live, né? Então por isso que a gente já trouxe essa questão, né, para agora, né? E como o maracatu é uma linguagem que muita gente ainda não teve acesso, né? É importante a gente dar essa introdução e eu acho o máximo a delicadeza que vocês têm, assim, para tratar dos assuntos, assim, sempre com muito respeito. São entendedoras do assunto, mas estão sempre com cuidado para falar, né? E tá certo, né? A gente tem que sempre respeitar mesmo. Tem muita gente mais velha lá em Recife. Tem muita gente mais velha lá em Recife que vive o maracatu, né? Nós somos só pessoas que apaixonadas pela cultura, então a gente precisa, assim, ter esse respeito. Não é por medo, não. É por respeito mesmo. Não é medo, é o respeito à ancestralidade mesmo, né, que eu tinha levantado e que inclusive até está se perdendo e que dentro da cultura popular ainda a gente guarda com muito carinho, né? E eu percebo que a cultura do maracatu, as religiões afro-brasileiras, elas tratam, né, a religião da Jurema, que, né, a gente conhece das medicinas sagradas da floresta, o quanto elas respeitam a ancestralidade, né? E trazer isso para a cultura musical, para a cultura popular, eu acho que é sublime, porque tem gente que não vai ter acesso a isso na cultura religiosa, mas tem acesso a isso na cultura popular aí, através da música, através da dança, através da arte, né? Então, é muito legal essa forma aqui que vocês tratam. Pode falar, Cissa. Pegando um gancho do que você falou e do que ele meio que tinha soltado ali, a gente acredita, né, por ser um bloco estudante, juvenil, desse saber que é o maracatu, a gente acredita que os mestres estão lá em Pernambuco, estão lá nas nações, e são eles que podem ser considerados mestres, são eles que cultuam e trabalham
com esses saberes passados de geração em geração, enfim. Então, para nós aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar que não seja seu lugar de origem, dos maracatus, existem apitos. Talvez regente seja um bom nome, né? Então, nós três aqui somos 3 apitos do Bloco de Pedra. Fora nós 3, tem mais 3 pessoas que também apitam o bloco, né? Então, a gente se entende como apitos, pessoas que aprenderam um pouquinho sobre essa linguagem e que tá conseguindo ajudar quem está chegando agora também a brincar nesse bloco. Mas é isso, para a gente os mestres estão lá guardados nas nações, né? Às vezes estão aqui, às vezes eles vêm visitar a gente tem maior orgulho de fazer parte, de participar dessa troca, mas a gente entende que a gente é mero apito ali, só para ajudar o bloco a sair na rua, assim, e orientar quem está chegando agora. Assim. E ele perguntou como a gente organiza o BAC, né? Acho que você perguntou, né, Laís? Ou foi o Raul, não lembro. Mas é uma dúvida minha também, Eu vou falar um pouquinho, depois a Dama pode falar também. A gente se inspira em 3 nações, né, de Maracatu de Recife, porque são muitas, né? Mas aí a gente escolheu 3 porque tem sonoridades bem, né, e culturas, porque cada um é muito singular ali no seu trabalho, enquanto história também, né? Então a gente trabalha com o Estrela Brilhante de Recife, né, a nação de Maracatu Estrela Brilhante. A nação do Maracatu, Porto Rico, né, que também é uma linguagem, então já entram os atabaques, né, ele já tem uma linguagem mais próxima aí do terreiro mesmo, de Candomblé, e tem também o Estrela Brilhante de Igaraçu, né, então cada uma tem a sua particularidade, então a gente e agora entrou a nação Encanto do Pina, que é um lugar que tem, né, a nação que tem a única mestra de Maracatu, né, mulher, a mestra Joana, né, que está à frente aí da nação Encanto do Pina, e agora nós temos a Karen à frente do Leão Coroado também. Então a gente vai se inspirando nessas nações, é a partir delas que a gente tira a nossa sonoridade também, né, dos tambores, dos baques, né, desse batuque mesmo. Então a gente estuda essas nações, pesquisa, desenvolve os baques, né, e distribui isso nos naipes, né, que eu citei, das alfaias, das caixas, dos abês. Quando muda para Estrela Brilhante de Igaraçu, então a gente já não tem os abês, tem os mineiros, né, que é o ganzá. Então a gente vai mudando de uma linguagem para outra, assim. A gente escolheu também, foi uma escolha, como a Damares falou, de estar nesse lugar e representar o maracatu de baque virado, né, dentro de uma escola, e escolher essas inspirações para a gente, né, se guiar ali no que fazer, já que é algo que a gente é muito novo fazendo, vai ter o quê? 15 anos, né, que a gente tá aí, então é um bebê no maracatu, mas aí a gente se organiza assim. Se quiserem complementar, meninas, fiquem à vontade. Tem uma nação de maracatu que estava desativada e agora foi ativada há alguns anos, né, acho que uns 2 anos talvez, que esse ano, em 2020, ela está fazendo 220 anos, né? Então, se a gente vê uma nação que tem 220 anos e a gente com 15, né? Então, a gente realmente é um bebezinho, né? Mas a configuração de bateria, ela geralmente é feita em cortejos, né? Na verdade, o maracatu é um cortejo. Então, seria na nossa interpretação, né? A dança vem na frente, às vezes ao lado, né? Com o estandarte. Isso é a nossa configuração, né? Então, a dança com o estandarte na frente, às vezes na lateral, né? Os abês, que são os instrumentos parecido com chocalho, né? Ou os mineiros. Logo atrás vem os cachos e atrás vem os bombos, né? As alfaias. E no meio, circulando entre eles, o gongue, que é o instrumento de ferro que dá um pouco do compasso, assim, para a coisa toda, né? Normalmente é só um gongue ou tem importância de ter mais? Geralmente são 2, no máximo 3, assim, mas é um instrumento que faz um barulhão, assim, então
Geralmente eles são em menos, assim, menos pessoas que tocam. Para quem não está familiarizado, né, um baita de um instrumento enorme assim, né? Sim. O agogô, que é aquele pequenininho, só que é uma versão plus size. Bacana, muito legal. É bom a gente ouvir essas explicações, porque com certeza vai ter uma galera aí que tem a oportunidade, né, de vivenciar isso de perto, e aí acaba aprendendo um pouco mais aí dessa linguagem tão bonita que é o maracatu, né? E aí, enganchando essas ideias que a gente está trocando, né? Eu queria saber de vocês, meninas, o que vocês acham do Carnaval de São Paulo, né? Desses 3 últimos anos para cá, onde nós tivemos uma injeção muito significativa aí mediante a blocos de carnaval de rua, né? E quando a gente fala de blocos de carnaval de rua, a gente acaba englobando, né, essa cultura popular, acaba englobando o maracatu, o samba de bumbo, as marchinhas de carnaval, tudo nessa mesma vibe, né? Gostaria de saber mesmo como que é essa mistura para vocês, a parte prática da coisa. Posso começar, Cícera? Essa é uma opinião talvez muito particular minha, assim, sabe? Eu acredito que a gente como grupo, a gente tem que estar no nosso território, assim, né? Então, a Vila Madalena é um território muito disputado, né? Disputado de diversas formas por diversos agentes, né? Tanto os moradores quanto alguns blocos, né? Então, eu acho que a gente tem que estar no nosso território porque ali é o nosso lugar, né? Ali é onde é o nosso espaço, assim, né? Então, de uns anos para cá, a gente acabava fazendo, a gente vinha de um carnaval que era menos engessado, né? Ele era mais espontâneo. A gente já teve anos de sair na rua, por exemplo, de sair no carnaval com o projeto Calo na Mão, assim, que era uma coisa que era tipo, nossa, hoje em dia, como que você nem pensa numa coisa dessa, assim, né? Imagina, maluquice. Lá onde o carnaval acontece muito, né, na região de vocês. Então, e assim, na verdade saía com a oficina aberta, assim, então, tipo, as pessoas iam entrando, ia batucando e batia lá na Benedito Calixto e voltava, né? Então, audaciosos, assim, então, mas eu acho que a gente ainda quer estar no nosso lugar, assim, aonde a gente, da onde a gente veio, né, da nossa escola, assim, né, do entorno da nossa escola ali, né, mas, e tem também esse carnaval maior, assim, esses mega blocos, assim, e eu sinceramente não estou muito chegada. A gente fica aqui no carnaval procurando blocos pequenos para ir. Tem uma menina que está aí, a Mari, o Vucu Vucu, que é um bloco da Lapa, pequeno, assim, que a Cissa toca também, que a Mari já chamou ela de patrimônio do Vucu Vucu. Mas a gente, pelo menos, isso é muito pessoal meu, assim, eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo os grupos e os blocos de carnavais que são daqui, de São Paulo, né, que fazem um trabalho aqui, que ralam aqui, que apanham da polícia quando estão dispersando, sabe? São blocos que sofrem, né, esse tipo de represália, assim, não esses blocos grandes, enormes, que vão para a avenida e faturam milhões, assim, né? Então, mas isso é uma coisa muito particular minha, sabe? Acredito até que a gente não tem muito essa discussão, assim, no próprio bloco, assim, né? Só aproveitando aí o ensejo, né? Você falou da sua opinião particular, você procura os blocos bacanas e tudo mais. A gente conhece um bloco na Zona Leste. Isso! Vocês ano que vem. Bloco do Jacobina. Vocês saem de que dia?
Nós saímos todo domingo que antecede o carnaval, sempre um legal. domingo antes. Né? A gente, quando fala no Carnaval de São Paulo, né, é algo que tem tomado uma proporção gigante, né, como eu acho que a cidade chama isso, né, acho que a cidade ela proporciona essa coisa das coisas muito grandes, né, megalomaníacas até. Quando eu pensei, né, agora pensando sobre essa coisa do Carnaval de São Paulo, tem algo que também é muito particular meu, né, então a gente tem historicamente aí o Carnaval, a gente até falou sobre isso nos clubes, né, uma coisa fechada ali, né, para as pessoas que têm grana, com segurança, com estrutura, né, aí agora a gente tem esse Carnaval que ganha as ruas, acho que deve ter uns 4 anos que tem tomado essa proporção de fato, e aí a gente tem esse movimento que vai ganhando as ruas como esse lugar público, mas a gente tem um movimento contrário, que é uma privatização do espaço público. É algo que tem me irritado muito no Carnaval de São Paulo nos últimos anos, que é o monopólio das empresas de cerveja. Uma única empresa de cerveja monopoliza o Carnaval de São Paulo, né, que fecha as portas para qualquer possibilidade, até mesmo dos blocos venderem suas bebidas e terem um retorno também, do cuidado com os espaços. Então, é algo para a gente pensar, né? É bacana ter um carnaval que faça a gente ficar em São Paulo e não viajar, que faça a gente prestigiar os pequenos blocos. É bacana, é bacana. Mas tem um rolo compressor aí desses mega blocos, dessas bandas pop mesmo. Então, as pessoas do pop têm o ano inteiro trabalho, elas têm os shows delas, né? E agora elas entram no carnaval arrastando milhões de pessoas, esmagando quem já estava ali faz tempo. Né? Não estou nem falando do bloco de pedra, que a gente não é esse bloco. Mas aí, no contexto geral, tem blocos ali que trabalham o ano inteiro, que tem uma ação efetiva na comunidade, né? Que a gente fala das escolas de samba, a gente fala, né, dos blocos de carnaval que tem uma atuação na comunidade. Aí vem um artista pop e esmaga essas pessoas. Então, é o que eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de um olhar mais crítico para isso, né? Para onde isso está indo, né? Essa privatização dos espaços públicos, esse monopólio, né? Das bebidas, principalmente. Uma única borracha, bebida. Borrachinha. Beijo, borracha. Fiquem à vontade aí, se vocês verem algum recado da galera, pode ficar à vontade aí, dar um salve mesmo, né? Que tem bastante gente assistindo. Gostaria de aproveitar mesmo para dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado aí. É que a gente é faladora, né? A gente fica aqui e tal. Mas é isso mesmo que a gente queria mesmo. A gente queria que vocês falassem bastante, contassem aí a história de vocês. Vai lá, Cissá, fala. Vi que você pode falar. Esse lance me irrita num grau muito grande. Porque... Fala um pouco mais próximo, Cissá. Tá meio Eu longe. acho que tem algum. Não, acho que tem algum microfone tem que tá. Interferência, né? Eu já tentei tirar o meu microfone para ver se. Eu tirei o meu também aqui e não parou. Melhorou? Tem uma. Ó, se você puder fazer o teste de mutar o seu microfone, pra gente ver se o barulho tá vindo daí. Tá vindo de lá mesmo. Tava vindo de vocês. Então, meninas, se você puder... É que eu fui ver os comentários, desculpa. Não, então massa. Obrigada, viu, vocês duas? Um beijo. Eu tava dizendo que eu tenho... Continua o barulho? Pode continuar, não, mas pode continuar falando aqui. Mas tá dando pra gente escutar. Eu vou mandar no seu celular, Sol. Talvez você entrar no seu celular. Se você quiser sair e entrar novamente no link, talvez resolva. Pode ser. Mas então, Damaris, enquanto isso, né? Vamos continuando o nosso papo aí. Vamos. A Paul pintou e é um negócio muito pertinente sobre esses mega blocos, né? Que a gente sabe aí que realmente tem alguns mega blocos que são mais característicos aí, que acabam assumindo uma postura ainda de cultura um tanto quanto popular, mas na sua grande maioria acaba rolando o pop, né? Que essa é a grande verdade.
E nós aí, enquanto blocos periféricos, nós temos que, além do nosso trabalho anual, né, que a gente desenvolve, a gente tem que brigar com essa galera pelo nosso espaço, né? Que não é muito, mas é o nosso pequeno espaço que às vezes fica comprometido pelo olhar somente desses grandes e mega blocos, né? Não, e na verdade, eu tava vendo eu vi uma live de vocês aí, acho que umas 2 semanas atrás, assim, e eu tava pensando nisso, pô, a referência dos caras é São Luís do Paraitinga, a galera lá de Guararema, né? Então, são blocos que são daqui mesmo, né? Não é coisa exportada, né? Não é, né, uma coisa que é bem maracatu de São Paulo mesmo, assim, né? Então, a gente a gente não tem muita pretensão, assim, sabe? Tipo, de ser grande, de ser gigante, de fazer. A gente tem a pretensão de ficar no nosso espaço, né? De mostrar um maracatu e cuidar do maracatu como um espaço educativo, assim, também, né? Então, a gente não tem esse movimento, assim, né? Então, mas é uma coisa muito particular minha mesmo e de algumas pessoas que quando a gente passa o carnaval aqui, de procurar esses lugares menores, assim, né? Sim. Esses blocos menores e fortalecer essas pessoas, né? Esses outros Sim. blocos. É característico isso mesmo, né? Como o Alair falou, né? A gente que tem um trabalho além de carnavalesco, né? Um trabalho social, né? A gente tem essa sensibilidade de procurar também, quando a gente vai se divertir, né? Procurar esses blocos que trazem essa linguagem também, né? E não só essa banalização total aí da palavra carnaval, né? Como um produto por si só e não como cultura popular, né? Então Exatamente. essa era uma questão muito importante, né, que eu pensei em levantar, que foi essa questão, né, dessa cultura pop estar engolindo a cultura popular, né, e isso sendo vendido com o nome de carnaval, né? Então tem muita gente que acaba falando, mas eu não gosto de carnaval e acaba nem conhecendo o que é realmente a cultura do carnaval, seja ela do Pernambuco, da Bahia, de São Luís do Paraitinga, do Rio de Janeiro, seja ela qual for, mas a cultura real, né, do carnaval. E é muito bonito, né, que vocês, assim como a gente, são resistência, né? Como você falou, tudo é feito de escolhas, né? Essa foi a nossa escolha, atuar desse lado, né? A gente sabe que não é fácil atuar do lado de cá, que a gente está, mas a gente tem muito orgulho, né, de estar atuando do lado de cá. E muito legal, né, a gente ter levantado essa questão com vocês. Eu gostaria agora de passar um vídeo de vocês, que vocês mandaram pra gente, que é bem legal, uma campanha... Segura o coração, porque tá vídeo dá gatilho, vídeo dá gatilho. Galera que tá com saudade do carnaval, a galera que tá com saudade aí do maracatu, do bloco de pedra, segura o coração e lá vem um vídeo pancada aí para vocês. E para quem não conhece, conhecer um pouquinho também do trabalho, né? Primeiro vai rolar um vídeo aí de uma campanha que daqui a pouquinho, depois do vídeo, a gente vai falar sobre essa campanha. E um pouquinho no final aí da apresentação do Maracatu Bloco de Pedra arrastando uma multidão aí pelas ruas. Então, com vocês aí o Maracatu Bloco de Pedra.
Ah, travou. Problema Tá vendo? técnico. É tanto gatilho aqui. Problema técnico, eu acho que realmente não estão querendo que a gente dê esse gatilho para todo mundo, né? Mas tivemos um probleminha técnico aqui para mostrar para vocês agora esse vídeo, né? Eu acho que não era para a gente, né, dar esse gatilho para todo mundo que está em casa mesmo, né? Mas eu gostaria de levantar, né, no vídeo que foi enviado para a gente, né? Foi enviado um vídeo de uma campanha, né, contra o assédio. A gente sabe que o carnaval ele é um palco desse problema muito grande, que é o problema do machismo, né? E o quanto acontece o assédio durante o carnaval, né? A gente, como um bloco aqui, a gente vem trabalhando essa questão também ao longo dos anos aí, e a gente vê que tem bastante gente empenhada, né, para fazer esse trabalho de transformação, e ninguém melhor do que 3 mulheres, né, aqui para falar um pouco sobre esse assunto para a gente, né, que é tão importante da gente levantar para, né, utilizar a nossa ferramenta de linguagem cultural para a transformação, né, que esse é um intuito muito grande nosso também. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa campanha que vocês fizeram e sobre essa questão tão importante, né, que ainda é o machismo dentro, né, da cultura popular e do carnaval. Quer falar, Cícera? À vontade. A gente, enquanto coletivo, né, pensou em possibilidades, né, de fazer ações, porque a gente também, enquanto bloco, né, e aí eu acho que isso também serve para vocês e para todos, a gente também é responsável por essas pessoas que estão ali, né? Então, se a pessoa sai da casa dela para ir nos ouvir, né, para ouvir a nossa música, para ver o nosso trabalho, prestigiar essa arte, então ela está na rua, mas ela está ali por nós, né? Fomos nós que tiramos essa pessoa da casa dela. Então é responsabilidade também desses blocos, né, que lidam com essa cultura, pensar ações de combate mesmo, né, ao assédio, né, e como lidar com isso. E a gente, enquanto espaço de educação, não vê, né, um caminho. Tem sim, tem a educação e tem as leis aí para nos amparar. Então a gente começou esse trabalho acho que em 2017, se eu não me engano, né, e a gente se juntou. Então é um carnaval sem assédio. A gente viu um movimento importante também de outras entidades, né, que combatiam. Então o Não é Não também, um coletivo. Então a gente se juntou aí a essas iniciativas para fortalecer o nosso grupo para essas saídas, né? E aí a gente fez campanhas também no grupo. Então as nossas ações, elas são muito na perspectiva de educar essas pessoas, né? Que estão ali no convívio. Então é de dentro para fora também. Porque a gente enquanto coletivo que entende que a força, né? Que se você falar, são 3 mulheres apitando. Sim, porque tem uma coisa do trabalho. O respeito vem no nosso coletivo por meio desse trabalho. Nós fomos reconhecidas no grupo porque a gente está ali trabalhando, né? Então, como usar esse espaço para trazer ações que efetivamente mudem a postura das pessoas nesses momentos, tanto dentro do grupo e fora, quando a gente sai. Quando a gente para o nosso baque e vai falar para quem está do lado, ver se a pessoa está sendo coagida, ver, né? Se um cara tá vendo que seu colega tá assediando uma mulher na rua, ele também pode falar, mano, para com isso, pô, já era isso daí. Então é algo que vem sim por meio da educação, e a gente usa a nossa voz para isso. Nós estamos lá na rua, às vezes com 70, 80 batuqueiros, um som de estremecer a rua, então a gente para que eles ouçam o que a gente tem para falar. E aí eu trago também essa coisa da responsabilidade, é uma responsabilidade de todos os blocos. E aí no ano passado, né, para o carnaval desse ano, a gente já teve também um movimento, a gente já viu um movimento da própria prefeitura, né, de colocar tendas para atendimento. Tinha um ônibus rosa, acho que 3 ou 4 ônibus circulando nos circuitos de carnaval para fazer esses atendimentos. Então eu penso que o machismo é algo que está aí, né, enquanto cultura também, mas é importante, já que a gente já identifica essa postura e ela é inadequada, tanto nos grupos, porque é isso que eu falei,
Se a gente identifica nas nossas relações, identifica como algo muito maior, essa ação educativa também tem que partir da gente. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente fez e acho que não tem mais volta também, porque ele só está crescendo. Se as meninas quiserem complementar. A gente, em 2017, mais ou menos, acho que foi, né, que foi a primeira campanha, né? A gente meio que se envolveu com outros coletivos de grupos de carnaval também, para pensar em questões para além do carnaval do batuque, assim, né? Da batucada, do fervo, né? Então, eram várias frentes, e uma das frentes era relacionada ao carnaval sem assédio. Mas esse agrupamento, assim, nesse momento, com o formato que eu participei, né, de reuniões, ele não foi para frente. Então a gente resolveu, de alguma forma, a gente lidar com isso, assim, né? Então, seja no carnaval, ou seja no grupo, né? Internamente, a gente, como grupo, como coletivo, nas nossas relações dentro do Calor na Mão e dentro do Bloco de Pedra, né? Então, a campanha Carnaval Sem Assédio é quase uma coisa também natural, assim, que hoje a gente já nem pensa em não fazer, assim, né? Então, por exemplo, esse ano eu não consegui encabeçar, né, e lidar com isso de forma mais efetiva. Quem fez isso foi a Cissa, a Sol e outras mulheres do grupo, né, a Camila, a Stephanie, enfim, que fizeram a arte, né, pensaram nessa proposta também. Então, é uma coisa que a gente começa a falar de carnaval já, mas e aí a campanha Sem Assédio, como que vai ser esse ano, né? Sim. E ano passado a gente fez um vídeo, né, que foi divulgado, né, nas redes, e eu coloquei agora no YouTube também, mas é uma canção da Cissa, assim, ela tem uma história para essa canção, não sei se ela quer contar, mas é uma toada que a Cissa compôs, e a gente se apropriou, assim, dela, porque fazia total sentido na conjuntura que a gente estava vivendo, assim, né, de eleições e de carnaval, né, então essa toada veio nesse momento, né. Teve alguém que pediu aqui, eu gostaria de pedir também, se vocês pudessem Solte a sua voz! Cantar um pedacinho da toada. Não é um pedido só meu, hein? Ó, pediram aqui na live. A Tatiane Martinelli aí. A Tati, canta pra Tati. Tatiane, fica mais caro. Vou falar um pouquinho então da Lua, depois eu canto. Foi é meio dolorida, assim, essa história, na verdade. Foi no ano que a gente perdeu algumas pessoas, assim. Nessa época eu estava tocando com outro baque, que era o Baque Delas, lá em Jundiaí, e a gente perdeu uma mana do baque, que encabeçava o baque, a Aline, e aí eu fiquei uma noite naquelas de insônia da vida, assim, e eu estava meio que lendo sobre mulheres, né, sobre representatividades femininas e, sobretudo, mulheres negras, né, e como elas são apagadas da história, né, como Zumbi é melhor que Dandara e etc e tal. E aí me veio na cabeça algumas palavras, e eu acabei escrevendo 2 toadas, que uma delas deu esse baque, assim. Bom, vamos lá. E aí, o que é dolorido é a gente perdeu uma mana muito importante, e eu escrevi a Loa, mandei para essas minhas amigas parceiras desse outro baque, e no dia seguinte a gente perdeu Marielle, né? E aí foi muito embaçado, porque a letra parecia que tinha sido feita depois.
E eu vou cantando Sim. assim, não sei se está travando aí para vocês, para a gente estar meio esquisito. Tá travando Dá um para te pouquinho, ouvir, mas o mas dá áudio para tá te legal, ouvir. É por elas sim, enquanto eu viver, é por elas sim que eu vou lutar, é por elas sim, enquanto eu viver, é por elas sim que eu vou lutar. São mulheres guerreiras com lutas de muitas histórias. Não é porque calou sua voz que eu vou parar a sua história. Vou bater meu tambor, eu vou gritar. Vou bater meu tambor pra te saudar. É por elas sim, enquanto eu viver. É por elas sim que eu vou lutar. São mulheres guerreiras de lutas com muitas vitórias. Não é porque calou sua voz que eu vou parar a sua história. Vou bater meu tambor, eu vou gritar. Vou bater meu tambor pra ti. Deu uma Ih, agora, travada, mas deu agora para vocês escutar. desligaram, você desligou o microfone. Mas deu Lindo. para escutar, muito bem. Que lindo, viu, Cissá? Parabéns. Às vezes são de momentos delicados que a gente passa também, que surgem coisas bonitas, né? Que vão transformar lá na frente. E essa letra que você criou dessa toada é um exemplo delas, né? E muito legal que você puxou essa toada. Você tá conseguindo me ouvir de boa aí, Damares? Como é que tá? Eu tô. Tá? Eu acho que é lá então, né, que tá travando. O Alair, ele deu uma caída aqui, mas ele já apareceu de novo aqui. Eu já vou puxar aqui de novo. Tá vendo? Aê, voltou. Aí, Agora quem vamos... caiu foi as meninas. Ó, aí voltou. Aí, ó. Aê! Agora as meninas voltaram. Mas eu gostaria de aproveitar que a Cissá cantou essa toada maravilhosa pra gente, que vocês usaram na campanha. Inclusive, era a toada que estava no vídeo que a gente ia passar, mas que bom que ela cantou. Inclusive, ela estava preocupada em cantar, mas totalmente afinada, foi lindo. Não, maravilhosa, maravilhosa. Damares, eu gostaria que você contasse pra gente como que funciona esse processo de criação das toadas próprias de vocês, né? Que eu vi lá no projeto de vocês, que além de vocês tocarem as toadas aí de domínio público, vocês também fazem as próprias, como essa, por exemplo, que a Cissá acabou de cantar pra gente. Como que funciona esse processo? Só te cortando um pouquinho, Damares. Antes de você responder isso, eu acho legal você falar pra galera do que se trata as toadas quando se diz o maracatu, né? Se diz respeito ao maracatu. Tá. As toadas de maracatu são as canções, né, que são apresentadas durante o cortejo, né, e tradicionalmente a gente tem algumas toadas que são de domínio público, né, que são cantadas pelos maracatus e reproduzidas pelos grupos ou pelas próprias nações, né, cada uma na sua linguagem. Mas as nossas, em específico, elas contam muito da nossa história, assim, né? Elas vêm desse lugar, assim, dessa nossa trajetória, assim, das pessoas que a gente encontra, das situações que a gente vive, assim, né? Até a gente estava conversando sobre isso ontem, eu e a Cissa e a Sol, né? A Cissa tinha uma coisa para falar sobre isso, se ela não travar aí, né? Tá travada. Mas a maior parte das composições é do próprio Márcio, né? Que é das pessoas que também está à frente junto com nós três, né? Além da gente, além de nós três, apita o grupo o Márcio, o Kainan e a Luana também, quando ela
quando ela consegue vencer a barreira da vergonha dela, ela apita também o grupo. Mas o Márcio é uma das pessoas que... Tá me escutando, Cissa? A maioria das nossas toadas é composta por ele, assim, então tem várias toadas de vários momentos, assim, né? Tem toadas que a gente fala sobre o nosso lugar, né? No Alves Cruz, por exemplo, tem toadas para grupos, para outros grupos de maracatu que existem aqui em São Paulo, que são parceiros, né? E eu acho que a mais forte aqui, assim, que a Elaine até escreveu aqui, assim, para esses 15 anos, é a do Meu Baque é Semeador, assim, né? Porque ela é uma canção que também, uma canção, né? Ela é uma toada que ela também fala disso, assim, de como o nosso grupo, como a educação é semear, né? Ela não é necessariamente colher, mas ela é semear, né? Então, Meu Baque é Semeador é uma canção sobre isso, assim, né? Que a semeadura, ela é muito importante, assim, também, né? E acho que é mais ou menos isso. Cissa, manda bala aí, você ia falar uma coisa antes de... Era mais ou menos isso, né? Do processo de criação, né? Sim. Que a gente tem... Para o bloco, as questões é muito essas, são as que a gente vive, né? O que a gente tem com relação àquele grupo. É engraçado, assim, tipo, eu tenho uma porção de toadas, mas geralmente são dos outros grupos, do bloco. Tem coisas que eu não consigo sintetizar, assim, dos processos que são tão amplos, assim. É uma riqueza de detalhes que você escreve uma coisa, mas aí, quando você viu, você já viu umas trocentas e não deu tempo de juntar, assim. Então, é engraçado, né? Eu vejo o Márcio fazendo algumas duas e a gente tem uma mania de ficar brincando com ele. E a gente tá no meio do baque, aí ele passa o apito e fala assim, faz aí. E aí você olha pro lado, ele tá batendo os dedinhos aqui assim, porque ele tá escrevendo uma naquela hora. Porque se deixar para depois, a gente esquece. Genial. E a gente esquece mesmo, assim, porque é uma potência de informações, de vivência muito grande. Então, assim, eu já escrevi trechos e falo, depois eu termino, esquece. Você faz na lata, você faz na hora que deu, porque é uma potência muito grande, assim, o que a gente vive com bloco, assim, né? E é então, diferente... Para mim... Não, pode falar, termina. Para mim, particularmente, é isso, assim, às vezes acontece alguma coisa e aí eu sinto lá e escrevo sobre isso, assim, não tem muito... É diferente, eu até dei um exemplo brincando, né, é diferente de escola de samba, né, que a escola elege um tema e sai os compositores tudo para cada lado, descendo caneta e depois vira agremiação, votação e para ver qual é o enredo do ano, né? A gente não tem isso, né? É meio que aconteceu, alguém escreveu, o outro emendou, mais duas palavras virou uma toada, assim. E mas a geralmente gente se apoia bastante nas toadas das nações, né? Até porque a gente estuda um pouco das linguagens, então nada mais justo do que tocar e reverenciar essas toadas das nações também. Mas é um privilégio, assim, eu fico, é bem encantador também, assim, né, a gente tá no momento fazendo uma coisa, assim, aí você vê o Márcio lá no cantinho, de repente ele vem com umas palavras super rebuscadas, e uma coisa linda, e uma parada que, tipo, você se te desmonta, né, você fala, meu Deus do céu, que passou por aqui, né, eu acho que a gente tem pessoas que têm esse... dom, assim, né, de escrever, e a gente tem esse privilégio, assim, né, mas é diferente, como a Cissa falou, é diferente de você ter um mote, né, então você tem o carnaval a gente, então, vai compor essa marchinha, né, e fazer essa marchinha, não, as coisas vão acontecendo, então, por exemplo, teve um ano passado, né, que em 2018, a gente perdeu a Raquel Trindade, né, que era uma referência muito grande
de cultura negra e cultura popular aqui no Embu, né, e para todo o estado e para todo o país, né. E aí a gente quis homenageá-la, né, no Carnaval de 2019. Então, nessa temática, a gente teve uma canção, né, uma toada Sim. composta para essa temática, assim, né, mas, enfim, é bem solto, livre, assim, né? É bem livre. Muito legal, muito genial isso que você citou. Como é o nome mesmo do rapaz que cria as Marcinho, né? Marcinho, não, é o Márcio, Márcio aí, Lozano. Né? Isso aí... É o menino da bala Juquinha, a gente chama. Era Juquinha? Isso aí é coisa de gênio, né? A gente pegar aí os gênios da música, né? Não tinha hora para eles criarem, né? Quando vem a inspiração, é aquele momento, então tem que escrever. E é muito genial você falar isso, porque isso também faz parte do resgate, né? Essa liberdade que a cultura popular do maracatu tem, né? E ela traz junto com ela, né? Essa liberdade de poder criar também, essa liberdade de poder expressar o sentimento dentro dela, né? E não só reproduzir algo que já foi expressado, mas expressar o de vocês também e a característica de vocês, né? É a tradição junto com a inovação, né? Então, por exemplo, Sim. tem muita toada tradicional que a gente, né? Princesa Dona Isabel, onde vai, onde tu vai? Eu vou para Luanda, vou brincar saramuná. Então tem várias coisas nesse sentido, assim, também, e várias toadas tradicionais, e que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, e a gente precisa preservar, porque são coisas que contam e nos remetem a momentos, assim, né? Então, se hoje os maracatus falam dos orixás e falam das religiões afro-brasileiras, é porque essas pessoas preservaram isso lá atrás, né? Elas tiveram um cuidado com essa cultura lá atrás, né? Então a gente preservar isso também e olhar e colocar uma lupa também nessas toadas de domínio popular, de domínio público, e da gente amplificar e dar voz para as toadas dos próprios batuqueiros e mestres lá de Recife, que também são compositores geniais, que também estão falando sobre aquilo que cerca eles, né? A brincadeira, né? O maracatu, o sagrado do maracatu, né? Então, dar voz para isso também é uma coisa que é importante, assim, né? Para além das nossas toadas, que também são incríveis, né? Eu levantando o dedo, mas eu não sabia, fiquei com medo do dedo ficar no nariz da senhora. Tem algo que é muito singular, né, desse movimento de interpretar, né, de estudar e conhecer essa cultura do maracatu, que eu acho que eu vi isso se desenvolvendo nas nossas loas, né, com a composição incrível do Márcio, da Cissa, enfim, que é assim, a cultura negra, né, dos terreiros vindo, né, então veio o culto aos orixás, as calungas, né, então essas entidades que amparam aí essas nações de maracatu, né, então a gente também nesse movimento de conhecer e de preservar, porque eu falei que é tão importante a aula de história do maracatu no projeto Calo na Mão, porque não é só o batuque. A gente tá lidando com uma cultura ancestral. Então, não é só pegar o tambor e sair tocando. A gente já ouviu, eu ouvi de vários mestres falando, muitas pessoas morreram, né, para a gente estar aqui hoje tocando esse tambor. Então, há que ter, sim, um respeito, né, por essa cultura e por essas pessoas que deram a sua vida. No carnaval do ano passado, de 2019, no carnaval desse ano, as nações de maracatu no Recife correram o risco de não desfilarem, de não saírem no carnaval. Queriam tirar as nações de maracatu do desfile dos dias principais. Colocar onde? Então, a gente está aqui em São Paulo tocando maracatu, mas e eles lá? Né, que dão a vida para né, o maracatu, vivem o maracatu, ter que brigar com a prefeitura, né, porque eles querem tirar eles do circuito, querem colocar o quê? Só o frevo ou só o pop?
né? Então, quando a gente fala, e aí vocês até, o Raul até fala, é tanto respeito, porque não tem como ser diferente, né? As pessoas que saíram daqui e foram lá, conheceram no carnaval o maracatu e trouxeram, né? Essas pessoas tiveram condições de ir e trazer isso pra gente, a gente lida com todo respeito, porque é isso. Então, quando o Márcio faz uma loa que fala dos orixás, né? Enquanto umbandista, eu estou sim respeitando muito essa loa, eu sei de onde vem, eu sei. E a gente, na aula de introdução ao maracatu, também traz essa história para as pessoas que nunca viram falar maracatu, estão aprendendo ali no calo na mão, saber que a gente lida com muito respeito e é isso que a gente espera das pessoas, né? Então, eu acho que é tudo muito grandioso quando a gente fala de maracatu, e aí eu acho que o respeito, ele vem por conta disso também. Tem todo um povo aí que morreu para o maracatu estar vivo, e tem um monte de gente em Recife, muitas nações, muitas pessoas, muitos homens e mulheres que vivem o maracatu, né? Então, eles dão a permissão aí para a gente falar um pouquinho, e isso também vem nas loas, né? Então, ele traz a calunga, traz a cambinda, então traz essas figuras tão representativas e importantes aí. Ai, que legal. É uma Linda. aula de história, realmente, né? Como É uma aula. A própria Bruna Boreto falou aí nos comentários, realmente é uma aula de história, né? Bom, meninas, a gente está finalizando aqui, né? Gostaria de saber de vocês, né? Uma última pergunta. Como que o Bloco de Pedra, né? Está trabalhando com essa questão da pandemia, do isolamento social? O que vocês estão planejando aí, cenas dos próximos capítulos? A galera que está assistindo vocês aí, assistindo nós, já fiquem ligadas aí que tem uma luz no final do túnel. A gente passou uns 2 meses em posição fetal aqui, como diz aqui sobre, porque assim a gente tem um projeto interrompido, né? O Bloco de Pedra e o projeto Calo na Mão, eles são projetos que eles são contínuos, né? Então, a partir do momento que a gente viu que ia ser interrompido, né? Foi o que a gente discutiu há um tempo atrás em reunião, assim. O que era 15 dias, de repente virou 4 meses, assim, né? Então, num primeiro momento, a gente se juntou para fazer uma rede mais de fortalecimento, assim, para dentro do grupo, porque a gente, percebendo que a cidade de São Paulo era um epicentro, né? Naquele momento, a gente sabia que a coisa ia degringolar, né? Então, a gente fez uma vaquinha entre a gente, para a gente conseguir ajudar um ao outro se a coisa ficasse apertada, né? Então a gente está fazendo isso ainda, né? Começamos em março, em abril, e a gente está dando continuidade, né, a isso. A gente está com esse projeto interrompido, né? Mas esperando, aguardando, né? Como é que as coisas vão se desenrolar. A gente não tem muita pretensão de ficar. A gente não se coloca nesse lugar, assim, de dar aula online, de fazer vídeo, de fazer live, de fazer show. A gente quer que esse momento e esse protagonismo sejam mesmo das pessoas que estão em Pernambuco, das nações. Então, lá, por exemplo, tem um Ogã incrível que chama Thiago Nagô, ele está fazendo várias lives no perfil dele, posso deixar o nome dele, ele está fazendo várias entrevistas com várias pessoas de Maracatu hoje, agora às 9h30 vai rolar uma no perfil dele. Então ele tá conversando com várias pessoas que trabalham, né, a linguagem não, que vivem o Maracatu lá em Pernambuco. A gente está com alguns projetos meio no gatilho, vamos ver se vai dar certo, coisas, né, a gente tem um costume de só contar quando a coisa estiver pronta, assim, né? Mas
Tem uma galera trabalhando com registros, então a gente está aproveitando esse momento para cuidar do nosso acervo, né? Então, o audiovisual, as fotos, as memórias, catalogar atividades, né? Então, a gente tem mais de 300 atividades catalogadas em 15 anos de grupo, mas isso é só o começo, assim, isso é só coisa que é fácil de encontrar, sabe? Então, tem gente trabalhando nisso, fazendo manutenção de site, fazendo manutenção de rede social, fazendo várias coisas. A gente espera ir conseguir uma verba para a gente comemorar os nossos 15 anos virtualmente mesmo. E é isso, 2021. Vamos apagar 2020, né? E recomeçar lá no... A gente começou o ano, né, com a primeira turma. A gente chegou a fazer as inscrições para a primeira turma do curso de introdução a maracatu, né? Acho que eles tiveram 2 aulas, se eu não me engano. E aí uma já aula só, tudo... foi uma aula só. Uma aula, né? Então a gente manteve ali um contato pelo grupo no Facebook, colocou alguns materiais para eles já irem se familiarizando, mas aí a gente já viu que a gente não vai voltar mais esse ano, então o nosso posicionamento foi de divulgar que a gente vai retornar em 2021, né? Porque eu acredito que seja importante esses espaços, né, de cultura também se posicionarem, né? Tá tendo aí uma abertura, né, em que as pessoas são culpabilizadas de irem. Então, abre o shopping, as pessoas vão para o shopping, morrem, ninguém mandou ir. Abre o bar, as pessoas vão para o bar e morrem, a culpa é da pessoa que foi. Então, a gente não quer que as nossas, né, que os nossos amigos, que as pessoas que iam para a quadra do Alves tocar maracatu se exponham, e nem a gente tem capacidade para isso, e a gente nem vê possibilidade disso acontecer esse ano mais. A gente já colocou nas nossas redes que a gente vai voltar só o ano que vem, né? E aí a gente continua com essa rede, né, interna, de se cuidar, de ver, né, enquanto coletiva, aí, o que a gente pode fazer um pelo outro, né? E a Damares estava falando das lives, né? Então, tem também o Baque Mulher, né, que a mestra Joana tá fazendo lives também. Então, tem aí um mundo de informações para as pessoas que não conhecem maracatu acessarem. Tem o Maracatu Porto Rico também, que tem feito lives aí, tocando, né, conversando sobre maracatu, sobre religiosidade. Eu acho que é um momento importante também, em que há uma ameaça grande de perda de direitos. A gente também, enquanto cultura popular, precisa estar nesses espaços defendendo também essas pessoas e esses direitos que são conquistados com tanta luta, né? Enfim, é isso. É isso. Muito bacana. Muito bom. Mas a gente intercala isso e chora, assim, né? Então, essa semana passada... semana... Uma dose de cada. Uma dose de cada. Semana passada, a gente colocou nas redes, né? E aí deu uma... E eu falei isso para as meninas, enquanto a gente está guardado, né? A gente... com a gente mesmo, né, é uma coisa, mas quando a gente coloca, né, a gente não vai voltar esse ano, e a gente vê a proporção que toma com Sim. as pessoas também sentindo isso, assim, Sim. né, foi meio triste, assim, né, a gente ficou todo mundo meio, Para os foliões de plantão que estão assistindo a gente aqui, né, a galera que acompanha a gente aí desde as primeiras semanas, tal, tá todo mundo passando por essa mesma agonia, né? E o Bloco do Jatobá também segue a mesma linha que vocês. Enquanto não houver uma vacinação em massa aí, infelizmente a gente não vai conseguir colocar o nosso bloco na rua, fazer o carnaval nos formatos que a gente está acostumado, né? Por isso que eu venho aqui suplicar para quem está em casa, continue tomando os cuidados, lave bem as mãos, use máscara quando for sair, se puder, fique em casa, não se exponha tanto, né? A gente sabe que ainda dá para dar uma segurada. Esse foi um dos intuitos também que a gente criou esse canal para a gente falar sobre carnaval enquanto a gente não pode praticar o carnaval na rua, né? Então, enquanto a gente não puder praticar o carnaval na rua, o Bloco do Jatobá vai estar trazendo muita história de carnaval e muita gente que tem muita história de carnaval para contar, como essas três que passaram aqui hoje, Damares, Cissá, Sol. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar vocês e toda a equipe
do Maracatu Bloco de Pedra, do projeto Calo na Mão. É um trabalho maravilhoso. Foi ótimo conhecer um pouco mais desse trabalho, apresentar esse trabalho para quem ainda não conhecia. Então, parabéns pelo belo trabalho que vocês executam, pelo cuidado que vocês têm com a cultura popular vinda de fora, né? E pelo cuidado que vocês têm, né, estando atuando dentro de uma escola, né? Isso também é muito, muito maravilhoso. A gente vê que dentro de uma escola, que a gente sabe como é sucateada a educação, né? Aqui, né, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro, mas a gente vê que dentro de uma escola existe a resistência cultural, sim. Então, parabéns por esse belo trabalho de vocês e de toda a equipe, e muito obrigado por vocês terem dedicado esse tempo para dar essa aula para a gente aqui de Maracatu, além de contar um pouco do projeto de vocês, né? Que eu acho que o principal que a gente teve aqui hoje foi essa mega aula, né? Que vocês puderam dar para a gente, que é leigo, que não conhece tão de perto o Maracatu. Então, imensamente grato, muito obrigado, tá? Em nome de todos. Obrigada. Tá bom mesmo. E só deixar, né, registrado aí a importância, né, de ter trabalhos como o de vocês, né, como o nosso e tantos outros trabalhos que a gente vem conhecendo aí ao longo dessas lives, e saber a importância que os coletivos têm e a força também dentro das atividades do nosso cotidiano, né? Quando a gente pensa em coletivo aí, às vezes a galera acaba dando uma misturada na coisa, pensando em ONG, né, em parte da assistência social, enfim. Mas a gente sabe que tem um outro lado do terceiro setor, né, que são esses coletivos de quebrada que atuam diretamente no foco do problema, que são parceiros lá das comunidades, enfim. Parabenizar vocês aí, o Raulzinho já deu essa introdução, mas muito bacana, me chamou muita atenção o trabalho com a criançada, o trabalho social, né? É uma coisa que eu acredito que seja unânime aí, que todos os blocos deveriam buscar, que isso daí fomenta muito, né? O pré e o pós. E é isso. Nós, como Bloco do Jatobá, nos sentimos honrados de terem entrevistado vocês. Agradecemos aí o bate-papo, que foi bem bacana. E do Alair, é isso. Valeu a galera do bloco que está acompanhando, que está comentando, que veio prestigiar. Obrigada, os amigos e amigas que acompanham a gente aí. Valeu. Obrigada, Raul. Obrigada, Lair, pelo espaço. E a gente vai vivendo o carnaval aí de longe, que tudo possa se normalizar para a gente poder viver o carnaval de perto, do jeito que a gente Com distanciamento, né? 2 metros de bombo para cada um. Muitíssimo obrigada, meninos. Foi um prazer estar por aqui. E parabéns aí pela iniciativa de ouvir, de trocar com os outros blocos. Isso aí que vocês estão fazendo é bem massa mesmo. É importante sair desse lugar onde a gente é só batuqueiro, onde a gente só se encontra para beber, jogar a bola e bater um tambor, né? É importante ter esse olhar afunilado, e a gente agradece aí o espaço e por falar um pouquinho sobre tudo o que é o maracatu e estar representando aí um dos maracatus que existe em São Paulo, né? Obrigada aí, boa noite para todo mundo, obrigada para a galera que está aí, amigos, amigas, todos os blocos do quais todo mundo já participa e dá uma força para a gente. Duas coisinhas importantes. Para quem perdeu essa entrevista, no sábado, a partir da meio-dia, ela já está no ar pelo canal do Bloco do Jatobá no YouTube. Então, a galera que está assistindo aí, se quiser divulgar, a partir de sábado, entra lá, se inscreve no canal do Bloco do Jatobá, ativa o sininho lá, que aí a entrevista vai estar online lá a partir de sábado, né? De maneira como um registro e acervo aí de portfólio para nós da cultura popular. E a segunda coisa, para quem quiser conhecer mais sobre o Bloco de Pedra aí, como que a gente pode acessar? Principalmente as redes sociais, né? Então, Maracatu Bloco de Pedra, no Instagram acho que tá Bloco de Pedra, só. No Facebook tá Maracatu Bloco de Pedra, e tem uma página também do projeto Calo na Mão.
também, Projeto Calo na Mão, no Facebook e no Instagram. Já acha uma mãozinha, assim, já acha a gente lá e qualquer dúvida é só mandar um recado que a gente responde. É isso aí. Eu gostaria de agradecer, além de vocês maravilhosas aqui que passaram esse tempo com a gente, agradecer a todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que está aí, que faz parte do Bloco de Pedra. Meus parabéns pelo trabalho de vocês também. Muito obrigado à galera que vem acompanhando a gente aí ao longo dessas semanas, os foliões de plantão aí que, né, não conseguem parar de pensar em carnaval assim como a gente. Tá? Muito obrigado. Na semana que vem, quarta-feira, é sagrado, dia de carnaval. O Bloco do Jatobá vai estar aqui de novo com o programa de Bloco em Bloco. E na semana que vem a gente vai receber a Kel Figueiredo, do Bloquinho Gente Miúda, né? Que é um bloco muito lindo, destinado para as crianças. Então vai ser muito bonito conhecer esse projeto da Kel. Convido a todos, toda quarta, 7h30, sagrado, dia de carnaval com o Bloco do Jatobá e o programa de Bloco em Bloco. Muito obrigado, meninas. Uma boa noite a todos. Boa noite, meu caríssimo Alair. Boa noite, menina. Obrigada por tudo aí. Luana, Luaninha, que tá aí, que dá uma força, Camila, o Borracha, que não é do bloco, mas é como se fosse, ele é integrante por afinidade, todo mundo que ficou aí, Elaine, Adriano, tô vendo várias pessoas por aqui, não dá para falar o nome de todo mundo, mas obrigada aí por levantar o grupo nesses momentos, né, também, que esses momentos são momentos difíceis para todos nós, né, e para um grupo, assim, que é grande, que tem esse contato, que está todo sábado junto, é mais complicado ainda, né, então, obrigada e parabéns pelo projeto, é muito bacana dar voz para pessoas, né, para blocos de carnaval que muitas vezes não chegam ao conhecimento das pessoas. É legal, eu assisti algumas semanas atrás a relação de vocês com outros blocos, achei bem bacana isso, e eu tinha até falado isso para a Laíra no começo, assim, acho que é importante a gente fazer essa troca de lugares diferentes, né, e conhecer pessoas distantes do centro, né, que fazem carnaval. Fazer carnaval não é fácil, tem muita gente que acha que é só chegar lá, pegar um tambor, vestir uma camiseta, é difícil, demanda uma energia, demanda um tempo, demanda um cuidado com as pessoas, demanda várias coisas, né, então o carnaval não é só a brincadeira, o maracatu não é só brincadeira, o maracatu é uma brincadeira muito séria, e a gente não escolheu o maracatu que escolheu a gente, então a gente ama ele e tem esse cuidado com ele, e a gente quer que essas pessoas também tenham. É isso. Ah, que lindo. Senão eu vou me emocionar, vou chorar. Eu deixo, então, para finalizar, essas palavras maravilhosas da Damares aí. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela energia que vocês dedicaram aqui, né? E a galera tá pegando aula aí durante os programas, mas quem mais tá pegando aula é a gente, eu e o Alair, que tá trocando essas informações com a galera, então tá sendo mega enriquecedor pra gente, além de estar registrando o conteúdo, tá sendo muito massa conhecer tudo isso. Então, muito obrigado por essa troca, tá, meninas? Obrigada, gente. Tchau, tchau, e até uma próxima de carnaval aí. Até! Chama que a gente vai. Vamos fazer essa troca. Visitaremos lá. Eu sou batuqueiro, então já me interessei muito em batucar lá com vocês também. Beleza. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, um abraço. Tchau.